ela vem mostrando sempre a direção certa para nossas vidas, aonde a gente vem entendendo que Deus ele quer trabalhar na nossa vida de forma diferente. Assim como Deus ele tem um chamado para a tua vida, para a minha, para a tua vida ele também tem. Assim como Deus ele tem preparado algo grande para você e você não consegue entender porque você está muito focado nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, mas Jesus ele quer que você esqueça um pouco as coisas do mundo e comece a ver as coisas que ele tem preparado para a tua vida. E a palavra de Deus que eu trago nessa manhã, ela se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 em diante. É uma passagem bíblica que fala sobre o encontro de Deus com Saulo. Saulo, um homem que a Bíblia relata que ele era um homem perseguidor de crente, um homem que fazia de tudo para tirar a vida dos crentes, porque ele não gostava daquelas pessoas que praticavam a palavra de Deus, aqueles homens que entoavam o que Deus tinha preparado para nossas vidas. Mas Deus mostra o que Jesus pode fazer, a transformação por completo através disso. Jesus mostra, através dessa passagem, que Jesus também pode fazer a transformação na tua vida, assim como ele fez na vida desse discípulo. A palavra diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondendo Ananias o Senhor, e muito ouviu acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aleluia. A passagem da Bíblia, ela fala sobre a conversão de Saulo. Ela fala que Deus ele vai ter um encontro com Saulo para que ele entenda o projeto trabalhar de Deus. A Bíblia também fala que Saulo naquele tempo, Saulo não acreditava que Jesus ele era filho do Deus vivo. E nesse caminho ele viveu a maior experiência com o Senhor. A Bíblia relata que quando Saulo ele entrou em Damasco, Saulo entrou cego, com escamas de peixe nos seus olhos. Ele entrou naquela cidade cego. Ele não entrou em Damasco da forma que ele queria. Ele não entrou em Damasco para fazer aquilo que ele queria, mas assim aquilo que Jesus tinha projetado para ele. Aleluia. E a Bíblia também relata que ele passou 3 dias cego. Ele passou 3 dias sem comer nada, orando. Porque Saulo ele pensava naquele, eu acho assim, pelo que eu interpretei pela Bíblia, Saulo achava que se ele começasse a fazer as coisas conforme ele entrasse em Damasco, ele iria fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Mas Jesus já tinha preparado um chamado para ele. Deus fez que ele provasse, para que Jesus testou ele, mas Jesus não fez nada disso para que Saulo passasse por tribulações, para viver em tribulações, não. Jesus estava tratando de Saulo naquele momento. Então Jesus ele pede para que Ananias vá ao encontro de Saulo. Jesus pede para que Ananias saia de sua parentela, do seu comodismo, e vá ao encontro de Saulo. Mas Ananias tinha medo naquele momento, porque Ananias, por alto, Ananias já sabia que Saulo, ele era um homem que perseguia crente, que se pudesse tirar a vida dos crentes, ele tiraria. Mas
Jesus ele nos ensina que nada é feito conforme a nossa vontade, que às vezes a gente está tão acostumado a julgar as pessoas pelo aquilo que as pessoas falam, que esquecemos que é Jesus que condena, que é Jesus que prepara, que é Jesus que faz algo em nossas vidas. O próprio Senhor confiou essa visão a Saulo, na casa onde ele estava, que um homem chamado Ananias estava, que ia entrar em sua casa e ia colocar a sua mão sobre os seus olhos e ia dar a cura. Que Ananias, através de Deus ia conceder a autoridade a Ananias naquele momento, para que Ananias tirasse a cegueira momentânea que havia em Saulo naquele momento. Mas Ananias então ouve a instrução de Deus dada pelo Senhor. Olha, Ananias, vai na casa onde está esse homem, você vai encontrar ele lá. Ele está orando e ele teve uma visão, e você vai até lá e põe a tua mão sobre ele e vai restaurar a sua visão. Ananias, quando ouve Saulo, ele faz a dimensão de que Deus está imediatamente, e ele responde: Senhor, de muito ouvir que este homem que o Senhor acabou de falar, ele é um homem frio, sanguinário e um homem perseguidor. Inclusive ele tem a autorização dada pelos maiorais, para levar em cárcere, para levar preso todos aqueles que invocam o seu nome. Ananias está falando aqui para Deus que ele não iria na casa de Saulo, porque Saulo tinha assim o comando de pessoas maiores do que ele, para prender, para poder tirar a vida dessas pessoas que adoravam ao Deus. Mas Deus ele diz a Saulo, Ananias, Deus fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso que eu escolhi, que escolhi para muitos padecer, por esta obra que você está fazendo. Aqui a passagem da Bíblia está dizendo que Deus ele escolheu o Saulo para que Saulo, assim como Ananias fazia a obra de Deus de bom ânimo, assim como Deus escolhia sempre Ananias para fazer a obra, Jesus ele estava escolhendo Saulo também. Jesus ele está escolhendo Saulo para que Saulo começasse a fazer a obra, para que tivesse a transformação dele, para que ele, de perseguidor de crente, ele se tornasse crente, que dele não querer fazer a obra, Jesus ele começar a fazer a obra. Muitas das vezes Deus ele nos envia para fazer algo para a obra dele, em lugares que em nossa vista parece ser muito arriscado, aonde ser humano nenhum deseja chegar. Mas Deus nos ensina através dessa passagem que nós precisamos confiar, precisamos entender o projeto de Deus. Não é que Deus ele não faz um projeto para o mal, mas sim para o bem da sua obra. Primeira coisa que precisamos entender é que Deus está compartilhando algo conosco, não porque ele tem necessidade de conversar com a gente, mas sim porque Deus também não precisa tomar conselho da gente para fazer algo. Deus não necessita do nosso conselho, Deus não necessita de buscar a nossa autorização, Deus não precisa de nada da gente. Deus, quando vem falar alguma coisa para nós, é porque Ele está querendo nos incluir no seu plano. Isso é um privilégio pra gente, porque Deus, quando Ele manda a gente fazer algo, é porque Deus está incluindo a gente na obra dele, e isso é uma honra pra gente. Mas por que estamos falando isso? Porque muitas das vezes Deus manda você em uma pessoa que está se destruindo aos poucos. Você tem capacidade de apresentar os defeitos dessas pessoas. Quando Deus ele manda você ir em uma prostituta, você tem
a capacidade de dizer: Deus, essa pessoa já não tem mais jeito. Deus, essa pessoa, ela não pode, Deus, receber a tua glória, porque ela já se prostituiu, ela já se vendeu, ela já fez tantas coisas erradas. Ela não merece, Deus, ter a oportunidade de ser salva. A gente tem a capacidade de julgar o ser humano pelo aquilo que ele faz, mas Jesus, ele nos ensina que a gente não pode ser assim, que a gente tem que fazer a obra de bom ânimo, que quando ele manda é porque ele sabe o que está fazendo. Mas a palavra de Deus nesse momento para você, nessa manhã, Jesus, ele manda dizer a você que vai. Aí você me pergunta: por que vai? Para onde eu vou, Giovanni? Aí Jesus diz: vai fazer a obra. Jesus, ele diz a você: vai fazer a obra, porque eu não trouxe você aqui para você condenar o ser humano pelo aquilo que ele faz, não. Eu trouxe você aqui para você fazer a obra, independente da classe social das pessoas, do que ele fez ou deixou de fazer. Eu não trouxe você para julgar o ser humano, mas sim para você fazer a obra dele. Eu trouxe você aqui para você fazer aquilo que eu preparei para a tua vida. Assim como Jesus, ele mandou Ananias. Jesus, ele não pediu a opinião de Ananias para fazer o julgamento de Saulo. Jesus, ele pediu para apenas que Ananias saísse do lugar onde ele estava e fosse lá botar a sua mão sobre a visão de Saulo, para que Jesus usasse Ananias naquele momento para tirar a cegueira momentânea que havia nos olhos de Saulo. Porque Jesus, ele estava tratando de Saulo naquele momento. Jesus, ele estava tratando de Saulo. Então o que é que eu quero dizer para você nessa manhã? Que Jesus, ele quer tratar de você. Jesus, ele quer curar você dessa cegueira que há dentro de você. Que muitas vezes você está cego, você está olhando para as coisas do mundo e você tem a capacidade de não conseguir olhar para as obras de Deus. Assim como Jesus, ele levantou pessoas para ir ao teu encontro e você achou que essa pessoa não iria fazer você crescer na vida, prosperar. Mas você também tem que ter certeza que quando Jesus manda alguém ir na sua casa, a pessoa não está indo por conta própria, ela está sendo usada por Deus. Às vezes você está dentro de sua casa, está tão atormentada da vida, você está tão cego espiritualmente, você não consegue ver o trabalhar de Deus. Você começa a ver: eu não tenho o que comer, eu não estou prosperando na vida, eu não tenho mais nada do que eu queria na vida. E o que é que eu estou fazendo? Oh Deus, o que é que o Senhor está fazendo na minha vida que eu não consigo conseguir meus objetivos? Mas Jesus, ele está tratando de você. Imagina assim: Saulo naquele momento passou 3 dias cego. Ele entra em Damasco, ele pensa que vai fazer o que ele queria, mas Jesus, ele já faz o que? Ele deixa Saulo cego diante de 3 dias, e Saulo passa 3 dias cego sem poder ver ninguém, sem poder fazer nada, só apenas dentro de sua casa orando, pedindo a Deus para que Jesus abençoasse ele. Aí Jesus usa Ananias para Ananias ir até o encontro de Saulo, aonde Saulo, Jesus já tinha mostrado através da oração e visões que Saulo ia ter uma visita de Ananias, e através de Ananias Jesus ia dar a cura de Saulo. E Ananias foi ao encontro de Deus. E por que eu estou dizendo a você? Porque Jesus, ele quer o teu encontro nessa manhã. Porque Jesus, ele quer encontrar com você nessa manhã. Jesus, ele quer tirar essa cegueira que há dentro de você, que há nos seus olhos, essa cegueira que você não consegue ver o trabalhar de Deus, você não consegue ver o agir de Deus na tua vida. Jesus, ele quer tratar de você. Jesus, ele quer limpar você, ele quer curar de você, ele quer cuidar de você. Ele quer te levar a um lugar onde você possa enxergar o trabalhar, o agir de Deus na tua vida. Mas primeiramente Jesus, ele quer mostrar através dessa passagem bíblica que você não pode fazer as coisas conforme a sua vontade, mas assim como ele prepara para a tua vida. Assim como você dizer assim: eu não vou ser crente porque eu não estou preparado para a obra. Mas quem vai preparar você para a obra não é você mesmo, é o próprio Deus. Aí você fica aprisionada no mundo, onde você fica olhando para um canto, você acha que aquilo que você está fazendo é aquilo que está lhe fazendo feliz, mas não é. Aquilo é uma felicidade passageira, é um negócio de momento. Você tem que entender que o projeto de Deus, o trabalhar de Deus de forma diferente, assim como ele trabalhou na vida de Saulo. Saulo era perseguidor de crente. Saulo, se ele pudesse matar os crentes, ele matava os crentes. Mas Jesus, ele leva Saulo a Damasco, e ali em Damasco que Saulo
ele passa pelo tratamento, ele passa pelo trabalhar, pelo agir de Deus, e através de tudo aquilo que ele passou, de perseguidor de crente, ele se transforma em crente. E as pessoas que ele perseguia, é as pessoas que ele hoje anda com ela. É as pessoas que ele odiava fazer a obra, que ele via que estava fazendo a obra, hoje ele está junto dessas pessoas e ele faz a obra também. Jesus, ele quer mostrar a você que você veio para aqui para fazer a obra. Você não veio para fazer as coisas conforme a tua própria vontade, não. Porque Jesus, ele nos ensina isso. Olha, meus irmãos, uma coisa que eu digo para você nesse momento: vai fazer a obra e vê o quanto é grande a obra que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na tua vida. E Ananias, cheio de medo, porque Saulo era perseguidor de crente, Saulo não gostava de quem fazia a obra. E Ananias apresentando a Deus todos os seus defeitos, todos os defeitos de Saulo. Aí Deus fala a Ananias: Ananias, eu não estou pedindo a sua opinião, eu estou querendo apenas que você vá. Eu quero apenas sua obediência. Jesus, ele não pediu a Ananias a opinião de Ananias para fazer a obra. Jesus, ele apenas pediu para que Ananias fosse ao encontro de Saulo, porque Saulo já estava necessitando do encontro. Saulo já estava precisando da cura, para ele entender que Deus, ele tem uma agir na tua vida. Jesus, ele não está pedindo a tua opinião para saber: eu não vou ser crente porque eu não vou conseguir fazer a obra de Deus, eu não vou ser crente para começar a praticar o erro. Jesus, ele não quer saber da tua opinião, ele quer apenas a tua atitude, ele quer a tua obediência, ele quer entender, ele quer pedir a você para que você se entregue a ele, porque o agir é dele. Aleluia. O agir não é do ser humano, o trabalhar não é do ser humano, o trabalhar é de Deus. O trabalhar é de Deus. Essa passagem bíblica é muito esclarecedora para nossa mente. Eu indico a vocês para você ler Atos dos Apóstolos. Fala muito sobre o Espírito Santo de Deus. Fala muito sobre o trabalhar de Deus, sobre o agir de Deus para nossas vidas. E o que dá para a gente ver nessa passagem é que Deus, nós ligamos muito para a opinião dos outros e se esquecemos que é Deus que tem a direção certa para nós. Filha, muitas das vezes nós ligamos para o muito que os outros falam sobre nossas vidas. Nós se preocupamos por aquilo que as pessoas falam sobre nós. Nós se preocupamos por aquilo que as pessoas condenam a gente. Mas esquecemos que o trabalhar não é do ser humano, mas sim o trabalhar é de Deus. E veja aquilo que Ananias pensava sobre Saulo. Não mudou o que Deus tinha determinado para Saulo. Ananias pensava algo errado sobre Saulo, mas aquilo que Ananias pensava sobre Saulo não mudou o trabalhar de Deus, não mudou o projeto de Deus. O que eu quero dizer para você: não importa o que o ser humano fala sobre você, porque o trabalhar de Deus, ele não muda. O agir de Deus não muda na tua vida, independente do que o ser humano fale. Jesus, ele quer trabalhar na tua vida. Assim como Saulo, ele foi tratado por Deus, ele foi renovado por Deus. Jesus, ele quer renovar as tuas forças. Ele quer te curar dessa cegueira que há em você. Ele quer abrir teus olhos para você começar a ver o trabalhar de Deus. E para que você entenda que nunca foi sorte, sempre foi Deus na tua vida. Sempre foi Deus trabalhando, sempre foi Deus agindo. Sempre foi Deus estando ao teu lado, achando, quando você achar que não era Ele te protegendo. Quando você caiu e não se machucou, você disse assim: eita, sorte, não foi sorte, foi Deus. Quando alguém foi te perseguir, quando alguém foi tentar algo contra a tua vida e você disse assim: ainda bem que eu consegui escapar, você não conseguiu escapar, foi Jesus que te protegeu.
É Jesus que te protege. É Jesus que cuida de você. É Jesus que vem tratando de você. E você não abrir seus olhos, você não consegue ver porque você está aprisionado nas coisas do mundo. Mas Jesus, ele mostra através dessa passagem bíblica que ele quer tratar de você nesse momento. Que ele quer cuidar de você. Que não há nada nessa terra que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Que não há nada nessa terra que possa impedir você alcançar a sua vitória. Mas Jesus, ele quer que você determine isso na tua vida. Você não pode estar ligando pelo aquilo que as pessoas falam sobre você. Assim como Ananias achava que Saulo ele não conseguiria ser um adorador, mas Jesus mostrou que o agir é dele, o agir não é de Ananias. O pensar não é de Ananias, o pensar é de Deus, o trabalhar é de Deus. Isso ele quer fazer na tua vida. Ele quer trabalhar, ele quer agir. Ele não quer saber da tua opinião. Ele quer apenas que você se entregue e saiba que o trabalhar dele é grande na tua vida. Essa é a palavra de Deus que eu trago nessa manhã para você. Que Deus ele não quer saber da tua opinião. Deus ele quer a tua obediência para com ele. E assim oremos. Deus soberano, maravilhoso Deus, Pai. Estou aqui na tua presença, Senhor Deus, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pela obra, pelo trabalhar, pelo agir. Por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Continua abençoando, continua lhe levando à direção certa que é a tua presença, Senhor Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. E entenda sempre que Deus ele quer trabalhar, Ele não quer saber do que você fez ou o que deixou de fazer. Ele não quer a tua opinião. Ele aqui apenas quer trabalhar na tua vida. Ele quer fazer o de repente. Assim como Ele fez na vida do Saulo, Ele faz na tua vida. E fica na paz e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, hoje e para todos sempre.